Fala, concurseiro! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à gramática de A a Z. O meu compromisso aqui com todos os candidatos é quebrar a banca. É só isso que eu quero. Então, se você está afim de aprender português de A a Z, venha comigo. Se inscreva no canal. Curte, comente, compartilhe. Bora fazer a terceira aula? Sujeito e predicado? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje é a nossa terceira aula. Sejam todos bem-vindos. Professor Elbert Caldas. Para quem não conhece meu trabalho, se inscreva aqui no meu Instagram, se inscreva também no YouTube. Vamos fazer uma revisão rápida aqui do que foi a primeira aula. Na primeira aula nós falamos de sintaxe, ordem, relação e sentido. O que a banca vai me cobrar, professor? A banca vai te cobrar ordem direta, sujeito, verbo e predicado. E ordem indireta é simplesmente quando eu inverto o predicado e coloco antes do sujeito. Essa foi a nossa primeira aula. Não viu? É só ir na playlist do YouTube que você vai ver lá, primeira aula. Inclusive, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu recomendo que você pause o vídeo, volte lá na primeira aula para poder pegar uma sequência. Na nossa segunda aula, nós falamos frase, oração e período. Frase é toda sentença que possui sentido completo. Pode ter verbo ou não. Oração. A oração ela tem o núcleo dela formado por um verbo. E o período é uma oração ou duas orações em uma sentença. Se for um período com uma oração, é período simples. Se essa oração tiver dois verbos, é um período composto. Não entendeu? Na nossa segunda aula está explicado. Hoje nós vamos trabalhar sujeito e predicado. Então, pessoal, essa é uma das aulas mais importantes no estudo da análise sintática. Por quê? Porque através do conhecimento de que é o sujeito e que é o verbo, eu saberei identificar quais são os termos essenciais da oração, saberei como classificar o verbo, se ele é um verbo transitivo direto, se ele é um verbo transitivo indireto, se é um verbo de ligação. Então, fique atento. Se você não sabe o que é o sujeito, o que é o predicado, eu te convido hoje, nessa aula, a esclarecer essa dúvida, ok? Então, para começar, vamos passar aqui para vocês a definição de sujeito. Então, bora lá? Sujeito é o ser pelo qual se declara alguma coisa. Quando a gente fala assim, fica muito vago. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. É o ser que se declara alguma coisa. O professor Elbert Caldas está lecionando análise sintática. Olha o que eu acabei de fazer. Eu acabei de falar o quê? É o ser pelo qual se declara alguma coisa. Quem está dando aula de análise sintática? O professor Elbert Caldas. Então, olha só. Os policiais realizaram patrulhamento preventivo nas imediações do Mineirão. Peraí, quem que é o ser pelo qual eu declarei alguma coisa? Os policiais militares. Olha que interessante. Então, o sujeito é aquele ser que se declara alguma coisa. Olha só, toda ação que é feita, tudo aquilo que se declara algo, é o sujeito da oração. Agora, uma outra dica que eu vou passar para vocês, que é de extrema importância. Essa é a segunda opção aqui, olha. É o termo que faz o verbo ser conjugado. Então, o que acontece? O sujeito, ele concorda com o verbo. Então, se eu falo assim, olha, os policiais militares patrulharam nas imediações do Mineirão. Olha só, eles patrulharam. Vocês estão vendo que concordam? O sujeito, ele concorda com o verbo.
E essa aula é tão importante, mas tão importante, que o bom entendimento dessa aula, ela vai me ajudar muito aonde? Nas questões referentes à concordância verbal, que nada mais é do que a concordância do sujeito com o verbo. Entenderam? Então, se eu falo assim, o professor Elbert está lecionando análise sintática para seus alunos. Então, o verbo é estar. Quem está lecionando aula? O professor Elbert. Ele está. Tá vendo? Que o sujeito, ele concorda com o verbo e possui aí uma relação de sentido entre as frases. Então, toda vez que... Como é que a gente faz? Então, o que é o sujeito, professor? Novamente, é o ser pelo qual se declara alguma coisa. Se eu falo, Elbert realizou o estudo da análise sintática. Quem realizou o estudo da análise sintática? Ele, ela, o professor, a professora. Entenderam? Todo ser pelo qual se declara alguma coisa é o sujeito. E a dica é o seguinte: o sujeito, ele faz o verbo ser conjugado e concorda com ele. Ok? Então agora, vou passar para os senhores aqui uma série de exemplos que irá facilitar o sentido e a compreensão de que é o sujeito e o que é o predicado. Ok? Olha aqui. Pessoal, uma outra dica muito valiosa. Nós vamos fazer o seguinte, olha, para encontrarmos o sujeito na oração, nós vamos escrever duas sentenças. Olha só. Vou escrever aqui no cantinho para vocês, ó. O que ou quem? Quer ver uma coisa? Como que eu vou descobrir o sujeito da oração? A primeira coisa, eu tenho que saber se tem um sujeito, tem que ter um verbo. Então, a primeira coisa, eu vou encontrar o verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito. Se eu tenho dois verbos, eu tenho dois sujeitos. Olha só como que vai ficar fácil. Primeira coisa, vamos encontrar o verbo. Então, vamos analisar aqui essa primeira frase. Vamos ler aqui a primeira frase. Leiam comigo, olha. As casas estavam à venda. A nossa primeira oração, nossa primeira frase, olha. As casas estavam à venda. Então, olha só. O verbo aqui é o verbo estar. Concorda? Então, primeira coisa que nós falamos é encontrar o verbo. Então, aqui, ó, encontramos o verbo. Agora vem a pergunta. Nós vamos perguntar para o verbo. O que ou quem? O verbo tem que me dar a resposta e essa resposta será o sujeito da minha frase ou da minha oração. Olha, estavam à venda. Vou perguntar para o verbo. Verbo, quem ou o que estava à venda? Verbo, o que ou quem estava à venda? As casas. Olha só. Então, aqui eu tenho o sujeito. Então quer dizer que esse sujeito aqui é o ser pelo qual se declara alguma coisa? Sim. O que estava à venda? As casas. Eu estou declarando alguma coisa referente às casas. E outra coisa, é o termo que faz o verbo ser conjugado. Olha só. Estavam. Está na terceira pessoa, não estava? As casas. O verbo está na terceira pessoa do plural. Se eu substituir as casas por elas, porque o elas também é terceira pessoa do plural, eu posso substituir, olha, elas estavam. Quer dizer então que esse termo aqui, que é o sujeito, ele fez o verbo ser conjugado e o verbo concordou com ele. Olha aqui a concordância verbal no estudo do sujeito e predicado. Entenderam? Então,
identificamos o verbo, sujeito. Então, isso aqui é o sujeito, o resto é o quê? É o predicado. Eu não vou fazer a análise sintática do predicado agora, porque nós vamos ver isso aí com o tempo. O objetivo aqui agora é identificar sujeito e predicado. E outra coisa, essa frase aqui, se vocês observarem direitinho, as casas estavam à venda, está na ordem direta. Olha só, sujeito, verbo, predicado, ok? Segundo exemplo, deixa eu ficar aqui para facilitar. Nós ficamos casados por 7 anos. Então, prestem atenção. Primeira coisa, identificar o... Primeira coisa. Que primeira ridículo. Vamos lá, vou fazer de novo. Primeira coisa, identificar o verbo. Nós ficamos casados por 7 anos. O verbo aqui é ficar. Então, aqui, ó, verbo, ficar. Aí eu vou perguntar para o verbo. Verbo, quem ficou casado por 7 anos? Olha a resposta aqui. Nós. Nós ficamos casados por 7 anos. Esse nós aqui é o ser pelo qual se declara alguma coisa e é o termo que faz o verbo ser conjugado. E nós ficamos é a concordância verbal. Olha só, o verbo concorda com o sujeito. Beleza? Mesma coisa. Nessa oração aqui eu tenho o nosso sujeito, o restante da oração é o quê? Predicado. Não me importa a conjugação dos outros termos aqui. Nós vamos estudar cada termo sintático do predicado nas aulas subsequentes. Beleza? Vamos lá. Novamente. Sua Majestade foi flagrada às escondidas com o amante. Então, primeira coisa, identificar o verbo. Aqui eu tenho uma locução verbal. Foi flagrada. Então, eu vou perguntar para o verbo. Verbo. Quem verbo, foi flagrada às escondidas com o amante? O verbo vai me responder. Você quer saber quem que é o sujeito dessa oração? É a Sua Majestade. Ela, Sua Majestade, ela foi flagrada às escondidas com o amante. Viu, gente? Sujeito, o resto aqui é o predicado. Ok? Olha só. Ninguém deveria apoiar campanhas a favor das drogas. Novamente, aqui eu tenho uma locução verbal. É o verbo dever e o verbo apoiar. Isso aqui é uma locução verbal. Locução verbal nada mais é do que a união de dois verbos. Então, olha só. Primeira coisa, como é que eu encontro o sujeito? Gente, é repetitivo? Sim. E tem que ser assim. Até entrar na sua cabeça que você tem que localizar o verbo e depois fazer essas duas perguntas aqui para o verbo para você identificar o sujeito da oração. Porque depois nós vamos estudar o que é um sujeito simples, o que é um sujeito composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito. Então são questões que caem demais em concurso. Se você não souber identificar o sujeito e o predicado, você não vai saber fazer concordância verbal, você não vai poder saber identificar os tipos de sujeito. Então eu vou falar isso aí para ficar maçante na sua cabeça, para você não errar novamente. Beleza, gente? Então vamos lá. Verbo, depois que eu achei o verbo, quem deveria apoiar campanhas a favor das drogas? Ninguém. Ninguém deveria apoiar. Então eu perguntei para o verbo, quem deveria apoiar campanhas a favor das drogas? Ninguém. Então eu tenho aqui, ó, sujeito, o restante. Não esquenta a cabeça com o restante, ó, predicado, é só isso. Eu só quero saber o que é sujeito e predicado. Depois a gente vai estudar os outros termos aqui. Aí, gente, olha só. Todas essas orações, todas essas que nós vimos aqui até agora, as frases ou as orações estão na ordem direta.
O que é a ordem direta? Novamente, olha, vou desmanchar aqui e vou fazer aqui uma coisa, ó. Todas as frases que nós vimos aqui até agora está na ordem direta. Vou repetir, porque a repetição é um dos mecanismos mais eficientes para o aprendizado. Quando eu comecei a estudar português, eu nunca fui fã de português. Eu só aprendi português por causa de repetição. Então, é chato ficar repetindo toda hora? Depende. Se você sabe a matéria, é chato. Agora, se você quer aprender, a repetição é muito importante. Todas as frases que nós estudamos estão na ordem direta. Sujeito, verbo, predicado. É assim que é a ordem direta. Agora, eu falei na última aula e vou repetir. O examinador ou a pessoa da banca, seja ela Fundação Getúlio Vargas, CRS da Polícia Militar, Selecom, IBFC, ele não é seu amigo, ele não é seu colega, ele não quer te ver feliz. Ele está ali para poder complicar a sua vida. Então, dificilmente ele vai te dar uma oração que esteja na ordem direta. Ele vai querer embaralhar para ver se você sabe identificar o que é o verbo e e se você sabe localizar o sujeito da oração. Então presta atenção na maldade aqui, olha. Morreu neste mês o homem o qual revolucionou o mundo moderno. Então, olha só, essa frase aqui, eu já sei de cara que ela não está na ordem direta. Eu já sei que ela não está na ordem direta. Agora, para mim ter a confirmação, o que eu faço? Eu vou localizar o verbo. O verbo está aqui, olha, morreu. Olha, verbo, morreu. Aí eu vou perguntar para o verbo de novo. Como é que a gente faz para poder localizar o sujeito? Pergunta para o verbo. O que eu vou perguntar para o verbo? O que ou quem? Então vamos lá. Qual que é o verbo? Morreu. Verbo. Quem morreu neste mês? O que o verbo vai me responder? Ah, professor Elber, você quer saber quem morreu neste mês? Quem morreu nesse mês foi o homem, o qual revolucionou o mundo moderno. Olha aqui o sujeito da nossa oração. Está na ordem indireta. Veio primeiro o predicado e o sujeito veio depois. E é assim que vai cair na sua prova. Entenderam? É assim que vai cair na prova. Então, esses bizu de separar o verbo e fazer a pergunta, você vai achar o sujeito da oração, ok? Outro exemplo. Olha só. 2 de meus amigos passaram na prova da SPSEX. Vamos realizar essa questão? Então, vamos lá, olha. Achar o verbo. Passaram. Primeira coisa, verbo. Vou perguntar para o verbo. Verbo. Quem passou na prova da SPSEX? O verbo vai falar. Ô Elber, você quer saber quem passou na prova da SPSEX? 2 de meus amigos. Eles passaram. Olha só. É o termo que faz o verbo ser conjugado. Concordou com o verbo. 2 de meus amigos. É o ser pelo qual se declara alguma coisa. É assim que nós encontramos o sujeito da oração. Beleza, gente? Eu acho que depois dessa aula, todos sairão daqui aptos a encontrar o sujeito da oração, seja ele na ordem direta ou seja ele na ordem indireta. Então vamos lá. Está acabando. Está um pouco amarelado o branco dos olhos dela. Primeira coisa, fala comigo. Encontrar o verbo. Olha o verbo ser aqui, ó. Verbo ser. Vou perguntar para o verbo. O que eu vou perguntar para o verbo, professor? O que ou quem? Verbo. Quem está um pouco amarelado?
O branco dos olhos dela. É o sujeito da oração. É o ser pelo qual se declara alguma coisa. Quer colocar essa frase na ordem direta? O branco dos olhos dela está um pouco amarelado. Pronto. Ele só inverteu, gente. Ele só inverteu. E é assim que ele vai fazer na hora da sua prova. Ele vai inverter para dificultar. Só que agora vocês não vão cair mais nessa. Vocês não vão cair mais nessa. Vamos lá. Novamente, mais uma frase. A Cleópatra era feita por cada subordinado uma mesura em suas aparições públicas. Como que eu vou identificar o sujeito? Primeira coisa, verbo. Vou perguntar para o verbo. Verbo, de novo, aqui é uma locução verbal. Encontro de dois verbos. Verbo. O que ou quem era feita por cada subordinado? Uma mesura. Está aqui o sujeito. Eu perguntei. Verbo. O que ou quem era feito por cada subordinado? Uma mesura. É o sujeito da oração. Então quer dizer que esse sujeito aqui é o ser pelo qual se declara alguma coisa? Sim, eu estou falando. E outra coisa aqui, uma mesura era feita. É o termo que faz o verbo ser conjugado. O examinador não vai facilitar na hora da sua prova. Ele não vai colocar na ordem direta, ele vai colocar na ordem indireta. Então, professor, coloca essa frase para mim, sujeito, verbo, predicado. Coloco. Olha, uma mesura era feita a Cleópatra por cada subordinado em suas aparições públicas. Ele só inverteu a sentença. Então, se eu encontrar o verbo, o que ou quem era feita por cada subordinado? Uma mesura. Está aqui o sujeito. Agora, é a nossa última frase. Vocês estão percebendo que no início eu coloquei algumas sentenças na ordem direta. Agora está ficando mais dinâmico, porque é dessa forma aqui que é cobrada na prova, tá? Na ordem indireta. Então vamos lá. De novo, hein? Para terminar a última sentença, agradou-me desde ontem pela manhã, quando ele havia ligado o fato de ter uma pessoa amiga a meu lado. Então aqui, olha, o verbo aqui, olha, agradar. Agradar. Então, primeira coisa, verbo. Vamos perguntar para o verbo? Vamos perguntar. Verbo. O que agradou-me desde ontem pela manhã, quando ele havia me ligado? O que me agradou? O fato de ter uma pessoa amiga a meu lado. Professor, quer dizer que isso aqui, então, o fato de uma pessoa amiga a meu lado é o ser pelo qual se declara alguma coisa? Sim, estou declarando. E outra coisa, isso, olha só, se eu trocar isso aqui tudo aqui por isso, eu falo assim, isso agradou-me. Ou seja, esse termo todo aqui que é o meu sujeito, eu substituí ele por isso. Isso é o quê? É o termo que faz o verbo ser conjugado. Ou seja, a frase está na ordem inversa. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa terceira aula, sujeito e predicado. Não entendeu?
reveja novamente a aula. Eu sei que para quem nunca estudou análise sintática, o estudo do sujeito e predicado pode parecer um pouco confuso, mas eu tenho certeza que se você rever as aulas e fizer os exercícios, você vai se dar bem. Na próxima aula, nós vamos estudar os tipos de sujeito. O que é sujeito simples, composto, determinado, oculto, indeterminado, oração sem sujeito? Por que eu tenho que aprender essa aula aqui primeiro? Porque eu tenho que saber identificar o verbo e eu tenho que saber fazer as perguntas para encontrar o sujeito. Eu espero que vocês tenham aprendido. Convido a vocês a se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Um grande abraço do professor Elbert Caldas.